Normalmente, quando o paciente tem bolsinha de gordura muito volumosa, tem que tirar. Não tem jeito. Mas esse sulco profundo, marcado, quando ele é muito profundo, precisa preencher com alguma coisa. Pode ser com gordura, pode ser com ácido hialurônico, o que for da preferência e da possibilidade daquele paciente. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Imagem Essência. Aqui é mais do que moda, é sobre se sentir bem por dentro e por fora. Eu sou Gabriele Scheiben. E eu sou Carolina Haupt. E primeiramente já gostaria de agradecer a nossa patrocinadora oficial, a Blink, que tem óculos para todos os estilos e todas as ocasiões. E hoje o nosso episódio está incrível, com um tema que com certeza você vai adorar: blefaroplastia. E para isso nós estamos com a doutora Manuela Benites, que vai explicar tudo pra gente sobre esse procedimento que promete descansar o olhar. Bem-vinda, doutora Manu. Obrigada. Bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço. Então, para começar, explica pra gente o que é essa blefaroplastia. Então, a blefaroplastia é a cirurgia plástica das pálpebras. É aquela cirurgia plástica que a gente tira o excessinho de pele das pálpebras superiores, quando o olhar está cansado, quando tem aquelas bolsinhas que deixam... Parece que a gente não passou a noite inteira fazendo festa, né? E não passou. E às vezes passou dormindo mesmo. Normalmente está com aquele aspecto de cansado, mas não está cansada, né? Está com as bolsinhas. Exatamente. Esse é o propósito, né? Suavizar o olhar, dar uma harmonia, uma leveza para o olhar. E o mais interessante, né? Tentar fazer tudo isso dentro da sua identidade, mantendo as suas características individuais. Isso é importante, né? Porque às vezes as pessoas elas têm medo de fazer algum procedimento, principalmente no rosto, porque pensam, mas eu vou ficar diferente, vai me descaracterizar, né? E a gente já viu, né, que a doutora ela trabalha com o laser CO2, que é uma nova tecnologia da Blefaro, né? Isso, a blefaroplastia com laser de CO2 vem ganhando cada vez mais corpo. E a partir do momento que eu incorporei ela na minha cirurgia, eu não largo mais. Não tem como. Só com laser de CO2, porque a gente tem resultados mais rápidos, mais precisos, as cirurgias com menos hematomas, menos inchaço. Então, rapidinho o paciente já volta para suas empresas, volta a trabalhar, fazer suas coisas. Não precisa ficar tanto tempo se recuperando. A recuperação sabe? Ela é mais rápida do que aquele método mais tradicional. Com certeza. Além de que a cirurgia fica linda. Isso que eu ia falar, né? E com certeza o resultado é melhor, porque você tem uma precisão maior, então você consegue deixar o mínimo de... Você tem uma cicatrizinha muito pequena. Sim, com certeza. E não só isso, né? A tecnologia na blefaroplastia são vários fatores. O laser, ele incorpora ali com uma grande parcela dessa tecnologia, mas também a gente usa colinha cirúrgica. Existem diversas técnicas, produtos regenerativos para a pele que a gente usa hoje em dia durante a blefaroplastia. Mas tudo isso durante a blefaroplastia? Você já faz tudo na cirurgia. Na cirurgia. É o rejuvenescimento do olhar como um todo, né? Então, essa abordagem um pouco mais ampla e bem personalizada é o que a gente mais gosta de fazer, assim. Olha que interessante, E aquela pergunta, dói? Nada. Isso é o Agora eu lembrei de falar. Não dói, gente. De todas as cirurgias plásticas, né? A blefaroplastia a gente pode falar que é indolor. Pode perguntar para os pacientes. Olha ali. Que interessante. Eu conto nos dedos os pacientes que tiveram algum desconforto, né? O desconforto do inchaço, às vezes que inchou um pouquinho, mas não sente dor. Então, esse é realmente um medo que não precisa ter na blefaroplastia. Maravilhoso. E geralmente ela é indicada quando que a pessoa, realmente eu preciso fazer esse procedimento, eu preciso fazer essa cirurgia. Então, assim, quando era uma técnica mais tradicional, aquela mais antiga, esperar ficar bem ruim. Sobrar aquela pelinha aqui, né? Aquela lá quase cair, né? Assim, aquela coisa que não dava mais para aguentar, daí fazia. Por quê? Primeiro, porque as técnicas não eram tão diferenciadas. Então, tinha uma tipo de blefaroplastia para todos os olhares. E se a gente for olhar aqui, nós temos olhares completamente diferentes. Somos todas brasileiras, né? E a gente é totalmente diferente. Então, não faz sentido a mesma cirurgia para nós três. Certo? E é o que a doutora falou, né? Já aproveitando e já ajustando na
no rosto da pessoa, né? Então, cada uma com uma cirurgia personalizada. Exatamente. Essa é a grande chave, né? É buscar essas características individuais, pegar os pontos fortes. Eu tô aqui olhando os olhares de Olha, vocês. a gente tá sendo analisada. Qual que é mais indicada? Não por fazer, né? Mas porque tem características que o dia que a gente for operar, que vocês um dia vão precisar, né? Quando passar o tempo, eu vou querer manter. Vou querer valorizar, né? O formato do olho, o formato da sobrancelha, o que cada olhar comunica, né? Então, eu sempre fico pensando assim, é como se fosse uma linha do tempo, né? Que eu tenho a minha trajetória. Manuela, 10 anos atrás. Manuela, 20 anos atrás. Eu gostaria de, quando fizer uma blefaroplastia, voltar na minha linha do tempo. Ficar mais jovem dentro do meu olhar. Continuar sendo você. Não dentro do olhar de outra não pessoa. Mudar, né? Daí que a gente consegue os melhores resultados. Fica lindo. E daí seria só com laser esse resultado, assim, mais... A gente, com a técnica tradicional, a gente conseguia chegar, mas demorava mais. Entendi. A cirurgia era mais longa, então os resultados... Era mais sofrido, né? Agora é mais fácil. Doía daí, agora não dói mais. E essa ideia da gente voltar na linha do tempo, dentro da nossa própria trajetória, ela tem um significado muito maior do que só a beleza, gente. Vocês se imaginem agora voltar lá para o olhar de 10 anos atrás. Você estava vivendo outra história, você era outra pessoa. Então, isso reconecta, é tão emocionante. Isso, às vezes, e dependendo da situação hoje, atual, ainda você resgata a autoestima, né? Porque dependendo, você já tá com aquele olhar cansado, já tem as bolsinhas embaixo, né? Na parte inferior. Então, Exato. você resgatar... Autoestima. 10 anos atrás, já resgatar essa autoestima é muito importante. É muito legal. Eu tenho uma paciente, até eu coloquei ela no Instagram. Ela falou que ela não gostava de tirar foto. Aliás, a maioria dos pacientes não gosta de tirar foto, né? Fica, ou se coloca lá no fundo, na foto de família, ou quando vai tirar foto, coloca esses óculos maravilhosos. Já aí coloca o óculos que vocês estão né? divulgando, porque daí já disfarça. E depois da cirurgia, então ela mandou uma mensaginha que agora ela adora tirar foto. Quer ficar na frente. Ela gosta de tirar foto porque ela passou a gostar de si mesma de novo. Né? Tinha se perdido daquele momento. E é tão legal, né? Eu acho que o olhar é muito importante, né? Assim, essa parte aqui que define muita coisa, define nossos sentimentos. Então, você ter um olhar que você não está satisfeita acaba afetando a autoestima como um todo. Com certeza, com certeza. Esse olho no olho que a gente tem com a gente mesmo, assim, quando acorda, vai se arrumar, se olha no espelho, a gente não olha para o queixo, para o pescoço. A gente se olha nos olhos para ver se a gente está bem para enfrentar aquele dia, né? Para seguir com os nossos planos. Então, com certeza, esse olhar está condizente com o que a gente quer viver, é essencial. Não, e esse resgate do olhar, às vezes a gente tende muito a procedimentos no rosto, né? A gente quer colocar, fazer preenchimento, quer colocar botox, mas às vezes você não... Às vezes o diferencial é o olhar, né? Só que às vezes a gente não se conecta e pensa, não, realmente, o que eu tenho que buscar aqui é voltar e ver o meu olhar, né? Isso mesmo. Eu tenho muitos pacientes que vêm indicados de dermatologistas, né? Justamente porque chega esse momento, né? O dermatologista vai lá e ele estrutura o rosto e estimula colágeno e vai alinhando, né? Super legal o trabalho do dermatologista, né? Assim, com esse senso de estética, né? E chega uma hora que eles falam, chega, não vou mais fazer nada. Olhar, eles né? falam assim, doutora, ela falou que não vai mais fazer nada se eu não fizer a blefaro. O doutor não quer mais mexer em mim se eu não fizer a blefaro. Por quê? Porque aí sim, né? Aí alavanca esse resultado. Aí todo o procedimento que fizer vai valorizar ainda mais. Porque às vezes tá com a pele, né? Vamos dizer, lisinha, okay, com a pele ok, e continua com aquele olhar cansado. Exato. E sabe o que acontece? A pálpebra, para quem tem genética de pálpebra caída, né? Ela vai caindo devagarinho, não é de uma hora para outra. Então você vai se acostumando com aquele peso, com aquele cansaço, até com a limitação de campo visual. Parece que isso é normal. Eu tenho vários pacientes assim, que na hora do teste eu faço uma simulaçãozinha no consultório, né? Faço uma simulação e na hora que eu coloco os microporinhos ali para a pessoa se ver, nossa, parece que tá entrando mais luz. Eu quero ficar assim, estou enxergando melhor. Olha, até então não é só estética. Não é só estética. É saúde também. Vai além, né? Às vezes, é toda essa parte, né? É estética, esse bem-estar, é a questão visual,
é a questão de saúde ocular. Muitas vezes a gente tem que corrigir também as pálpebras no sentido de dar saúde para aquele olhar, né? Então, é um todo, né? São vários pontos assim que precisam ser abordados, né? E tem alguma idade que a pessoa começa essa queda? Ela a queda da pálpebra, ela geralmente tem alguma idade que a partir de tal idade a mulher já começa a perceber? Eu adoraria falar essa resposta, assim. Não tem idade, né? É genética, gente. A paciente mais jovem que eu operei, por coincidência, foi uma dermatologista, estava falando de dermatologista, esposa de um colega meu, oftalmologista. E ele falou, doutora Manu, a minha esposa encasquetou com a pálpebra dela, ela quer operar e se for para operar vai ter que ser com você. E ela tinha 25 anos. Nossa, 25 anos. Aí eu falei, nossa, mas ela precisa... Gente, precisava. Ficou linda. Ela me encaminha a paciente até hoje. Isso já faz uns 10 anos, né? Ela deve ter uns 35 agora. Mas, assim, para ver como é uma questão genética. Normalmente, assim, eu tenho 45 anos. Na minha faixa etária, tudo começa a acontecer, né? 45, 50 anos. Começa. Mas depende muito da genética. Aqueles pacientes que têm origem polonesa, ucraniana, alemã, a gente percebe que pesa mais cedo. Então, precisa abordar. Não é que precisa. É que a pele já mostra sinais antes, né? Sente o peso, né? E daí a gente fica pensando, vai ficar 10 anos esperando, não se gostando, não gostando do que vê no espelho, esperando o momento certo de fazer a blefaroplastia? Então não tem essa idade mínima, assim, para fazer. Faz. Valoriza o olhar, volta a maquiar, volta a passar rímel, uma sombrinha, um gatinho, né? Que as pacientes adoram passar o gatinho. E depois, no futuro, se precisar, pode fazer de novo. Isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar agora. Porque, por exemplo, fez com 25, né? Então, às vezes, com a idade, pode ser que caia de novo. Pode ser. E daí, se precisar, ela faz de novo. E eu sempre pergunto para os pacientes, olha, agora que você fez, né? Paciente de 40 anos, mais ou menos, que poxa, tem a vida inteira pela frente, né? Então, se um dia você precisar fazer de novo, tudo bem? Nossa, me arrependi de não ter feito antes, tinha que ter feito mais nova. E ainda não dói, né? Não dói, ainda valoriza o olhar. Recuperação rápida, né? A gente sempre pensa assim, né? Cada um tem as suas características também de recuperação, né? Tem pacientes que vão recuperar um pouquinho mais devagar. Tem eu opero muito médico, né? Também, eu opero muito médico. A maioria eu opero na quinta, na terça-feira tá todo mundo no consultório. Como se nada tivesse acontecido. Não estão nem aí. Já está com o olhar valorizado, né? Esperando os elogios só. Não estão nem... É claro, ainda estão com um pontinho. Sim. Tá com a colinha cirúrgica por cima. Mas, assim, não assusta ninguém, né? É muito discreto. Se sente bem para ir trabalhar e também não quer parar. Eu sempre fico pensando assim, não tire férias para fazer sua blefaroplastia. É porque é um procedimento tranquilo, Pega né? uns 2, 3 dias de folga, que fica mais off, e vai nas férias viajar. Não vai fazer... Aproveita já para ir bonito para viajar, né? Exato, já vai para as férias exatamente. com um novo renovado, olhar, né? E a gente tá falando, assim, bastante, e a Carol também falou, você, da parte inferior. Porque, para mim, assim, era sempre aqui, nessa parte aqui da pálpebra superior. Então, tem também na parte inferior. Muito, muito. É genética, porque aqui eu tô, assim, gente, privilegiada, com duas maravilhosas, que não tem nada nas pálpebras. Muita luz, por isso. Elas não precisam de nada disso. Mas é muito comum. O que eu mais faço é a blefaroplastia superior e inferior no mesmo momento. Juntas, na mesma cirurgia. Na mesma cirurgia. No mesmo procedimento. Isso, porque normalmente precisa, né? Normalmente precisa superior e inferior. Mas isso também vai de acordo com as características, e né? na inferior, a gente seria flacidez também e aquelas bolsinhas, aquela bolsinha aqui. Isso, as duas coisas. As então, duas coisas. até interessante, assim, porque são técnicas diferentes para cada uma delas. Por exemplo, hoje de manhã eu fiz uma mãe de uma paciente minha que eu já operei. Olha que legal. Veio a filha, depois veio a mãe. Uma vai falando para outra. Isso que é o legal, né? Muito legal. E daí nós tirei as bolsinhas e também o excessinho de pele. Estruturada, bem bonitinha, com laser de CO2. Tem uma micro incisão perto dos cílios.
né? Então a cicatriz fica bem escondidinha, é a primeira que desaparece na inferior. E quando não tem, que vocês viram aquela minha paciente na academia, bem querida, que ela mandou as fotos, aquela paciente não tinha flacidez de pele, ela só tinha bolsa de gordura. Tinha aquela bolsinha. Daí Quando- você só... Aí, por dentro, sem cicatriz, sem ponto, sem nada, gente. A recuperação ali, 3 dias de curativinho só Já para tá ok. drenar. Eu coloco um tapezinho para drenar e vida Que que às segue. vezes a pessoa fica com medo, né? Que na parte superior ela pensa, ah, mas aqui o meu Esconde, olho né? vai esconder. Mas e essa parte de baixo? Vai ficar uma cicatriz? Vai ficar alguma coisa, né? Às vezes a pessoa fica com receio, Sim. achando que vai ficar... as pessoas vão ver alguma coisa assim, né? Hoje, assim, eu tenho 20 anos de blefaroplastia, né? E hoje eu posso falar para vocês, assim, com toda certeza, não existe blefaroplastia fácil. Não existe nada bem simples, né? Sim, Porque com com essa certeza. busca do individualização, desse detalhamento, eu vou querer ver tudo de todo mundo. Então, eu vou querer estar rastreando tudo. Então, uma superior que eu for fazer vai ser super refinada, a inferior vai ser super refinada. Mas existem mais fatores que são observados na inferior, então, por isso, talvez, esse detalhe. Mas a cicatriz não é uma delas. Olha aí, A ó. cicatriz não me preocupa. Nem na superior, nem na inferior. Porque ela desaparece. Porque ela desaparece É com que o não tempo. fica, né? Praticamente a pessoa... É como se não tivesse feito, né? É Ninguém bem percebe, legal, né? é bem legal. Assim, a pele da pálpebra é bem fininha, né? Então ela cicatriza muito bem. E além de tudo, a gente usa colinha, usa micropore, usa tudo que precisa. Eu fico em cima dos pacientes. É um usa gel de procedimento bem silicone detalhado, depois, né? tudo para não ficar cicatriz. E vamos dizer que a pessoa tem uma cicatriz que agora eu não estou nem conseguindo lembrar de alguém que tenha ficado com alguma cicatriz que não foi legal. O dermatologista joga um laser em Joga cima o laser e e resolve. Então, assim, Então é uma cicatriz também fácil. Caso fique, Fácil. fácil de remover. exato. Então O não que precisa nem ter medo da dor nem da cicatriz. nem da cicatriz. O que não pode pegar sol, né? Sim. Pegar sol depois da cirurgia, isso é São os importante. cuidados do Todo cuidado pós-operatório. pós-cirúrgico, que, né? Sim, precisa cuidar, né? Mas bem tranquilo. Pode falar. Aqui na parte de baixo, né, que a gente estava até comentando. Então tem também quem tem a olheira, né, que é essa parte mais funda, que daí a gente resolve ou tenta resolver com preenchedor. Qual que é essa parte mais funda? A blefaroplastia também resolve ou seriam procedimentos que a gente junta? Eu gosto sempre de trabalhar com dermatologista. Eu acho que essas nossas especialidades assim andam casadinhas. Normalmente, quando o paciente tem bolsinha de gordura muito volumosa, tem que tirar. Não tem jeito. Mas esse sulco profundo, marcado, quando ele é muito profundo, precisa preencher com alguma coisa. Pode ser com gordura, pode ser com ácido hialurônico, o que for da preferência e da possibilidade daquele paciente. Mas precisa preencher para a gente conseguir uma harmonia maior do olhar, né? Então, é bem importante. Mas daí preenche antes e daí vai para a blefa? Depois. Gente, é interessante isso, né? Quando tem preenchedor antes, a gente até pede para tirar, para fazer a cirurgia. Dissolve, né? Normalmente, preenchedor com ácido hialurônico, só com gordura que a gente não consegue tirar, né? E depois, se precisar, só faz aquele detalhezinho ali, só para... Eu falo que é a cereja do bolo. Que é Um aquele botox. ajuste final. É um botox, um pra preenchedorzinho, dar é a cereja do bolo do olhar, né? Porque a gente já deixa o olhar lindo. Com um botox, fica mais lindo ainda, né? Mas tudo isso depois, né? Então, o primeiro passo, se Não fosse, pode é operar a com botox. blefaroplastia. Exato, exatamente. E depois vai para dermatologista para resolver as outras coisas. Exatamente. E é muito legal, né? Porque com certeza tem pacientes que não tanto, mas alguns pacientes vão com aquela baixa autoestima, já com aquele olhar caído, né? Literalmente caído. E aí depois do procedimento, depois da cirurgia, se torna uma outra pessoa. Gente, é muito impressionante, porque até teve uma época que eu fiz um levantamento. Eu adoro fazer isso, assim. Detalhei os tipos de olhar que chegavam para mim. Então, olhar triste, olhar pesado, olhar cansado. O que a pessoa transmitia através daquele olhar. Né? E é muito, muito legal, porque a partir do momento que você tira esse estigma do cansado, do triste, você muda a pessoa. Você muda, Muda é a como se pessoa, fosse brabo, outra pessoa, olhar né? brabo. Já viram? Vocês conhecem alguém que tem olhar brabo, né? Sim. Poxa, olha, a pessoa não tá braba, Mas- né? Mas todo mundo tem medo dela porque ela tem um olhar de pessoa braba. Né? E aí você consegue ajustar já esse olhar. Exatamente. Ou vai ficando caidinho, aquele olhar tristinho. Poxa, mas tá triste por quê? Tô com cara de choro toda hora. Não.
né? A gente abre, levanta a sobrancelha, tira os excessos, faz aquele lifting, aquele up do olhar. Então não é só resgate de autoestima, não é só aqui, então você já faz um combo ali. Isso. Um dos maiores, eu adoro fazer essa combinação da blefaroplastia com lifting de sobrancelha, com a caldinha da sobrancelha, né? Pra dar aquela levantada no olhar. Já explica esse lifting de sobrancelha pro Então, pessoal de casa que ainda não sabe como que é, né, junto. Sim. Então, assim, a sobrancelha ela é bem legal a gente pensar, né? Quando a gente vê aqueles desenhinhos de gibi lá, se a sobrancelha tá alta aqui no meio, a pessoa fica com cara de triste, de assustada. Então, a gente não mexe nessa parte. Mexe só na cauda. Só na cauda aqui. E por quê, né? Porque essa região aqui, a musculatura é bem fininha e é aqui que cai. Tá? E quando ela cai, tem o olhar de tristinho, de cansaço. E daí, às vezes, só a blefaroplastia não vai conseguir abrir, dar aquele brilho no olhar. Então, eu sei, na hora do meu exame, e mostro para os pacientes, olha, a gente vai fazer a blefaro, você não vai mais ter excesso de pele, ok, nem de bolsinha de gordura, mas assim, vamos valorizar mais ainda o seu olhar? Daí a gente dá aquela leve já dá subidinha. aquele upzinho É um que a pessoa reposicionamento da sobrancelha. Eu não gosto de nada exagerado, né? Meus pacientes sabem disso. Mas um reposicionamento, você colocar ela onde ela deveria estar, que não está mais, faz voltar esse brilho no olhar, né? Eu chamo de lifting do olhar, essa técnica. É aquela naturalidade que a doutora falou, que é aquele resgate do olhar de 10 anos atrás, né? 20 anos. 20 anos, Muitas né? vezes 20 anos, viu? É impressionante. Mas às vezes dá para fazer, dependendo da pessoa, só blefaroplastia, sem esse lifting. Vai depender daí de cada. A indicação de cada um. Daí você né? avalia ali o que precisa e indica o melhor. E decidindo junto com o paciente também, porque, poxa vida, né? É o seu olhar, né? Quem decide. É você. Eu vou estar ali aconselhando, indicando. E eu acho muito legal nessa fase da minha profissão, agora com os 20 anos, né? 21. Os pacientes chegam assim, doutora, faz o que você faria para você. Ai, que delícia, eu acho ótimo. Ai, eu faria isso. Significa confiança, né? Eles confiam 100% e às vezes trabalho, elas chegam, né? Sim, chegam, eu vim aqui porque eu quero levantar a sobrancelha. Eu falo, levantar por quê? Ela já está no lugar? Não precisa. Vamos ver outras coisas, né? Mas então a gente vai conversando, alinhando expectativa, possibilidades. Porque, às vezes, os pacientes também querem algo que não é característica deles e não fica legal. Não dá para tentar mudar. Não combina. E daí você tem que tentar explicar isso. É assim, quem me procura quer naturalidade. Quer valorização do olhar com naturalidade. Né? E daí a gente vai alinhando, vai tendo cada um seu paciente, né? E eu acho que essa é a parte interessante, porque a gente busca o quê? Naturalidade. No olhar, nos procedimentos. Não é aquela coisa que você chega, a pessoa já... Você sabe que a pessoa tá cheia de procedimento no rosto, né? Já ri automático, porque é tanto procedimento. E eu acho que o interessante é isso, essa naturalidade. Você ter essa naturalidade do olhar, naturalidade, buscar a sua individualidade, que não adianta a gente querer copiar e quero ter o olhar assim, ou daquele formato, que não vai combinar. Não, tem que se reconhecer, né? Ser você mesma, que nem você falou, né? Exato. Ter o teu olhar de antigamente, não ser uma outra pessoa. E hoje, atualmente, a gente vê várias pessoas que fazem tantos procedimentos que você vê a foto e fala, nossa, essa pessoa não é aquela pessoa de 10 anos atrás, essa pessoa é outra pessoa, né? É bem isso. E assim, esse é um ponto bem importante, porque eu não conheço paciente 10 anos atrás, né? Estou conhecendo agora no consultório. E eu peço para eles trazerem fotos. Ai, acho tão legal, porque daí eu vejo bem direitinho. Como que é e o olhinho que era mais fechadinho desde sempre. Ou é agora. Ou é uma coisa que aconteceu agora que daí eu posso corrigir. Uma característica individual talvez não precisa ser corrigida. Deixa lá. Porque já é aquela característica. A mãe não vai gostar, né? Se a gente mudar. Não, isso não é meu filho. Isso não é meu filho. A mãe fez assim, né? Vamos deixa lá, né? Formatinho de sobrancelha, tudo isso, essas características eu acho bem legal. Normalmente as pacientes trazem foto de casamento, de formatura, cada foto, né? Lindas, né? Aquelas fotos do olhar, assim. E daí eu costumo dizer que eu não vou conseguir deixar igual aquele olhar, mas eu vou me inspirar naquele olhar. Para ficar o mais próximo possível. Na hora de tomar uma decisão na cirurgia, né, na blefaro, eu vou conseguir ir mais perto do que ela era, né? Tendo essa imagem. Então, eu acho bem importante. Para mim, que
né? Não sou especialista nisso, parece tão difícil, assim, você pensar nessa individualização mesmo de cada um, né? Porque, olhar, né? porque qual que é a diferença de fazer, tipo, no meu olho e no da Carol, assim, sabe? Eu não consigo... Muita porque diferença. Ótimo, mas eu acho tão incrível, assim, essa individualidade, porque, assim, como leiga, assim, eu penso, vai tirar ali o excesso, pronto, tirou, costurou, acabou. E é a mesma coisa para qualquer pessoa. Então, como você, né, eu acho que é de muita prática também ter esse olhar esse olhar individualizado, mais né? apurado, Apurado esse para olhar fazer cada pessoa de um jeito. Isso mesmo. E eu vejo assim que é ser incansável nos detalhes. É isso que eu sou. Senão eu não iria mais para congresso, eu não ia viajar o mundo, né? Eu viajo ao mundo para realmente buscar técnica, o detalhe para o olhar dela, para o seu olhar. Então, assim, poxa, mas ainda alguma coisa está faltando para esse tipo de olhar. E daí eu vou lá e vejo algo que alguém está fazendo em Londres, que está fazendo em Miami, e eu consigo incorporar isso quando chega esse olhar para mim. Então, é bem interessante, assim. Mas eu adoro isso. Eu adoro ficar buscando essas nuances. Mas isso assim. é super interessante, porque às vezes a pessoa de casa acha que só vai tirar o excesso de a pálpebra tá caída, só vai cortar e vai tirar o excesso, né? Mas não pode. é só isso, não, né? Pode. É uma escolha. Né? Pode, mas assim... É uma escolha. Eu não faço isso. Porque já não apurar, Se quiser vir comigo, não é assim. Eu não vou fazer só isso, né? Eu vou realmente buscar, assim... É uma oportunidade de valorizar o seu olhar. Não é a única, porque você pode fazer de novo. Assim como eu acabo fazendo várias vezes a segunda blefaroplastia de muitos pacientes, né? Mas na primeira é melhor, né? Que é aquele gostinho, né? De ter aquele olhar de novo, né? A gente aquela consegue sensação. já valorizar, já realmente ver esses detalhezinhos que podem ser corrigidos e aqueles que podem ser valorizados, né? Numa tacada só, né? E geralmente o público maior é mulher, o homem também faz? Então, ainda maior é mulher, mas eu tenho casuística lá da clínica, assim, cada vez mais homens. Homens vão procurando. E acho muito legal porque vem muito casal. Deixa muito casal. Vem a mulher, vem a esposa, depois vem o marido. Porque os homens, na verdade, também querem se sentir bem, né? E o olhar pesado, além de cansar, que cansa fisicamente. Cansa o olho, né? Eles têm uma pegada assim de mercado de trabalho. Sabe aquela coisa? Fulano já tá parando. Já tá com aquele já vai ficando olhar, com cara de cansado. né? Aquela pele não, vamos passar para outro porque ele já tá mais cansadão. E às vezes a pessoa tá mil, tá você não por hora. A não gente tá tá representando 50 anos, o auge da profissão, né? 60 anos hoje, a pessoa tá a 1000 por hora. Ela não quer ser trocada por um mais novo, né? Então, eu tive um paciente, eu nunca vou esquecer. Ele era um empresário bem sucedido e ele apresentava uma competição de carros, alguma coisa assim, nesse sentido. Há anos ele que apresentava. E daí ele escutou no corredor, numa associação que ele tinha de acho que carros antigos, alguma coisa assim, que iam substituir ele, porque ele já estava cansado, né? Ele veio correndo fazer a blefa. Não vai ser por isso, né? Não vai ser por isso, né? Ele fez a blefa porque ele não queria perder esse posto, né? De ser o apresentador desse evento, que era tão importante para ele. E acho super legal, porque ele não perdeu, ele continuou apresentando. Olha aí, ó, porque muda, né? E ainda para homem, né? Essa sensação de disposição, de estar bem. Gente, a blefa, assim, quando a pálpebra está muito caída, passa a sensação de descuido. E às vezes... E não tem o que fazer, né? Assim, eu digo... Ainda eu sei, tem técnicas e vida maquiagem, saudável, mas o caído não vai resolver, né? Exatamente, Exato. não tem o que fazer. E mesmo com maquiagem, para homem não daria maquiagem, mas mesmo para mulher, se a pálpebra já tá caída, não tem o que fazer, né? A maquiagem, ela pode abrir o olhar, né? Tem as técnicas a pálpebra ali, vai continuar caída, né? Então, a maquiagem uma das indicações até de blefaroplastia que os dermatologistas gostam de fazer, que quando eles mandam para mim, é assim... a pálpebra começou a encostar nos cílios, tá na hora. Mas olha isso é muito... assim, até ela encostar nos cílios já tá incomodando. Já tá, literalmente, há muito tempo, literalmente já tá caída faz tempo, já né? Faz tempo, né? Mas assim, é um sinal também. Se encostou, obviamente, né? Tá borrando os cílios. Tem paciente que passa o rímel e fica esperando de olho fechado até secar para não ficar marcado. Não encostar e estragar a maquiagem.
Exato. São coisas do dia a dia que começam a incomodar, né? Então, e o aí é uma rímel coisa- encosta, ainda gente, mais pra mulher. já tá na hora de procurar a doutora Manu. Não, e outra coisa, a gente não pensa nisso, né? Nossa, agora eu tenho que ficar de olho fechado, porque senão vai pegar na pálpebra, então eu vou, né? Mas muitas mulheres que estão nos escutando fazem isso todo dia. Então, mulherada, já vamos marcar essa bléfaro indolor. Vai valorizar o seu olhar. Recuperação rápida. Recuperação rápida. Pra que ficar esperando aí 5, 10 minutos pro rímel secar, né? Se você já pode ter esse olhar natural. Isso é muito legal, né? Porque, assim, eu viajo muito realmente para fora, né? Para ver os outros cirurgiões. E essa questão da autoestima, assim, é muito da mulher brasileira, né? A gente né? A gente gosta de estar De se sentir ali, bem, se né? maquiando, valorizando, se cuidando, né? Eu vejo lá fora, assim, ninguém usa maquiagem, assim, muito... Poucas, né? Menos. Aqui, qualquer condição cultural, social, tá ali Tá aí com alguma a mulher coisa. se maquiando, né? Eu acho tão legal isso. Então, quando a mulher perde esse momento, ele é impactante. E vamos falar numa mulher que já cuidou dos filhos, que já cuidou do marido, que deu conta de todo... Já tá ali na profissão, né? Às vezes, ela para de cuidar dos filhos, começa a cuidar dos pais. As Ela mulheres não têm tem. disso, né? A gente se coloca em segundo plano muitas Sim, é. vezes, né? Muitas vezes. E é bem legal isso, é super legal, porque é da nossa natureza, né? Cuidar das pessoas ao nosso redor. Mas em algum momento precisa se colocar em primeiro lugar para se sentir bem, né? Para continuar feliz, né? É o que a Isso gente bem sempre legal. fala aqui, né? Em todos os nossos programas dos assuntos, assim, a mulher, ela tem que ser a sua prioridade. Exato. Porque quando ela cuida bem dela, ela tá se sentindo bem, tá com a autoestima legal, ela se sente melhor, ela consegue cuidar do outro de uma forma melhor. Porque se ela tá mal, se ela tá triste, eu tô com o olhar cansado, ela não quer tirar foto, ela já se sente baixa autoestima, não quer sair. Sim. Então, quando a mulher ela é a prioridade e ela tá se sentindo bem, por consequência, os outros são Sim. Beneficiados. São beneficiados, né? Exatamente isso. E é interessante porque antes eu tinha, assim, percebia... 50 anos é uma idade que eu opero bastante, né? 50 Já anos é uma idade meio que... a padrão, pessoa quer né? fazer 50 anos bem, né? A mulher já está resolvida, ela quer... Mas eu tenho operado muito paciente, muitas mulheres que tiveram filho mais velhas, né? Que a gente está pegando essa geração, né? E que depois os filhos bebês, viu, gente? Bebês, assim, né? Agora eu preciso me cuidar. Né? Agora não, agora... Né, passa aquele período mais assim conturbado Mais difícil. do início e agora deixa eu me cuidar, né, para se sentir bem. É para voltar Isso a se já reconhecer também. Exato, isso já é algo novo que não acontecia. É que né? às vezes já é a um mulher avanço. às vezes ela demora tanto a ter filhos que ela tem depois dos 40 a mais. E aí ela já se sente envelhecida para ter filhos, né? Então ela, agora às vezes demorei, tive problemas de fertilidade ou mesmo profissional e agora é a hora de me cuidar, né? Exato, exatamente. E a mulher tem todo o direito, né, de se sentir bem, né? É algo que faz diferença, né? Com certeza. Para muitos homens não faz a mínima diferença. A gente sempre fala, né? É que tem homem que não liga, né? que o E eles não reparam, né, também, né? Não reparam. Não tá ali olhando, assim, tá crescendo o número dos que se cuidam, que se né? cuidam Que se mais cuidam. essa parte estética, né? Mas normalmente eles vêm pela parte funcional. Mas para a mulher, ela é muito importante. Não, e o nosso olhar, ele representa muita coisa, né? Ele, pra mulher, é tudo, né? Exatamente. E aí você tá com aquele olhar ok, tá se sentindo bem. Então, você já, com certeza, deve ser muito interessante. Você já vê, né? Você sai da cirurgia, depois Sim. 7 dias, 10, você já consegue ver os resultados com quanto tempo, mais ou menos? Doutora? Então, eu vejo o paciente no dia seguinte, no consultório, e normalmente nesse dia eu já vejo o resultado. É que você Né? já tem Você o olhar apurado, né? Muitas vezes o paciente também. Eu tenho várias pacientes já que conseguem- se emocionam. Coisa mais linda. Quando olho, porque daí eu dou Mostra, um espelho, né? né? Então é aquele momento que vai se ver sem o curativo, que eu coloco um curativinho para melhorar. E esse momento é bem gratificante, assim, é muito lindo. Que você- Depois vai vindo, né? Depois vai vindo, tem o pós-operatório, eu vou tirar os pontinhos lá com uma semana e vai vindo esse resgate. E até a gente falando de mulher, eu estava lembrando de uma... Porque algumas vezes quem fica insistindo para
para a mulher fazer, para a paciente fazer a blefaroplastia, são os filhos. Os filhos? Assim, ó, mãe, você merece. Né? Você já cuidou da gente. Olha, você cuida, sempre né? vai fazer. Ai, mas eu tenho receio. Não, vai, a gente te cuida, tal. E é muito legal porque teve uma paciente que eu nunca vou esquecer dela. Eu já falei dela mais de uma vez. Ela é mãe de uma oftalmologista que é minha colega também. E na hora que eu tirei os pontinhos e que ela sentou na cadeira, a filha dela que estava olhando se emocionou. Olha a que filha legal, se né? emocionou. E daí eu fiquei assim, Tipo, nossa, né? O que está acontecendo? Tá tudo bem? Daí ela falou, mãe, você tá com a cara que você tinha quando eu era criança. Olha que legal. que Ela memória, via né? a mãe dela desta forma quando ela era criança. Ela voltou para a infância, a minha colega. Olha que Voltou interessante. Então, assim, ó, os efeitos, né? O que a gente pode viver com essa cirurgia bem feita, né? Com tudo que a gente precisa. Mas, assim, é muito além da estética. É muito de corpo e alma, sabe? E a É você se dedicação. reconectar com você, né? Exato, exatamente. É muito importante. Muito bom poder fazer essa escolha, né? De viver essa vida assim, dessa forma, né? E como é que funciona? Vamos supor, tô me olhando no espelho, senti que meu olhar tá cansado. Então, primeiro vai numa consulta para ver qual técnica ou o que tem que associar. Isso, com certeza. A gente marca consulta na avaliação que eu faço no consultório. Eu vou fazer uma simulação do que eu posso alcançar. Tinha uma época que eu fazia a simulação com um aplicativo, né? E não faço mais. Não faço mais porque não é a pessoa. Porque às vezes você cria uma expectativa, né? Não Aquela é a pessoa. coisa... Ele não vai levar em consideração a sua parte óssea, a sua gordurinha, enfim. Eu faço uma simulação com os micropores, fica super legal e você consegue vislumbrar, assim, visualizar esse resultado. E também já consegue observar se gosta ou não. Porque tem essa coisa, né? Eu vou fazer uma cirurgia, será que eu vou gostar? Às vezes fica com Essa medo, insegurança. né? Exato. Pode ser que eu me estranhe. Pode ser que você se estranhe. Mas vamos ver na simulação. Na simulação você já... nossa, eu acho que eu não vou gostar da minha sobrancelha mais altinha. Então a gente não faz. Porque às vezes a pessoa já está acostumada com aquela imagem que ela tem hoje. Pode ser. Que ela às vezes não... Ela vai ver, ela não precisa, quer, né? não quer. Ela não Às precisa. vezes ela não precisa, né? Ela não Exato. sente essa necessidade de Exato. ajustar. Agora, 99% dos pacientes que fazem a simulação já querem operar ontem. E daí eu tenho que esperar a agenda. Tem que esperar a agenda. É uma briga lá com a minha secretária. Porque tem que esperar a agenda. E muitas vezes, até uma coisa interessante, né? Muitos pacientes vêm com botox feito, né? O botox em dia. E para avaliação não tem problema. Eu posso avaliar, né? Nessa consulta que eu vou ver vários detalhes da saúde, enfim, tudo, né, que a gente precisa ver para fazer uma cirurgia. Mas para a cirurgia a gente precisa de 3 a 4 meses sem botox. Então a pessoa já espera fica longa. Já é o tempo da agenda com o tempo do botox, né? Exatamente. Mas é interessante, é bom saber, né? Porque às vezes a pessoa acha que não tem problema, né? Vou retocar o botox, eu também não sabia. Vou retocar o botox e já quero fazer a blefaro, né? Sim, exatamente. E em relação ao lifting de sobrancelha também. Muitos pacientes têm a micropigmentação, né? E pensam, eu vou retocar a minha micro para ir lá fazer a blefaro. Não, retoca depois. Então, o primeiro passo é fazer a blefaro. Depois você faz botox, depois você faz micro. Faz o que precisar depois. Eu vou pontuando, eu vou caminhando no processo todo com o paciente. Eu indico maquiagem, eu indico o que vai fazer de drenagem, eu indico o que vai usar de gelzinho de silicone, de creme. Se não tiver dermatologista, eu indico o dermatologista para seguir. Já vai um combo, com todos os cuidados. Isso é Mas importante. a micropigmentação, no caso, se a pessoa já tem, ela não atrapalha. Não atrapalha, mas às vezes precisa retocar um pouquinho, né? Porque vai mudar a posição. Exato. A gente tem que... Mesmo quem tem maquiagem definitiva, né? Porque pode ser que mude a pessoa que fez a maquiagem na época, ela foi igual eu.
ela vai usar assim, eu vou puxar um pouquinho mais aqui porque isso vai dar uma harmonia, né? E daí depois da blefaro talvez precise retocar um pouquinho para cá, enfim, ajustar ali alguns detalhes. E a gente tem, há um tempo atrás, tinha aquela maquiagem definitiva, que era assim, as pessoas até agora 50, 60 a mais praticamente, né? Tem aquela que é bem escura. E ela atrapalha porque essa não sai, ela é bem difícil a remoção, né? Você sabe que agora tem até a dermatologista que vocês conhecem, que veio aqui também, a doutora Ju, ela tem laser para tirar a maquiagem. Porque antigamente era bem forçado, né? Era bem preto, tanto a sobrancelha quanto o olho, né? Muito marcado, né? Muito Quando marcado. é bem fininha a maquiagem da pálpebra, eu não peço para tirar, porque eu acho que fica não legal, interfere. assim, já... já. O que acontece é que normalmente essa maquiagem está coberta pela pele. Daí volta a aparecer. Aí a pessoa, volta a aparecer. E daí os pacientes ficam super felizes que voltou a aparecer o gatinho, né? Aquele que não puxadinho. precisa mais passar. Que Exato. já acordou pronta. Já acordou pronta. Mas quando ela é muito grossa, porque teve essa época de fazer muito grossa, daí às vezes é melhor tirar, né? Melhor tirar. Fica mais delicada. A gente está indo nessa linha da naturalidade também da maquiagem, né? Tá. Também desse todo dia. Eu acho que a gente já teve muito do excesso, né? Tanto de procedimento estético no geral, né? Quando começou essa harmonização facial e tudo, teve muita mudança, né? Porque a pessoa não se reconhecer. Sim. E agora a gente está tudo buscando mais a naturalidade. Isso. E a gente falou tanto de maquiagem e, assim, a maioria das minhas pacientes vem porque não consegue mais maquiar, né? Esse é tem a dificuldade do olho. Assim, não consigo mais maquiar, decidi que eu vou fazer a blefaroplastia. Mas o que acontece é justamente o contrário. Depois que a gente faz a blefaro, elas ficam lá 15 dias que não pode maquiar. Se acostumam com aquele olhar, com aquela naturalidade, com aquela leveza. Com aquele olhar, né? E tá bem. E o olhar já tá maquiagem. bonito, não precisa mais. Tá linda sem maquiagem. Eu falo, olha, 15 dias, já pode passar um rímel, já pode passar um corretivinho. Ai, doutora, eu gostei. Tô me sentindo tão bem assim. Acho que eu vou esperar mais um pouquinho. Eu acho ótimo. Olha que beleza, né? O que é você se reconectar mesmo com o seu olhar original, né? Que não precisa de tantos artifícios para se sentir bem. Eu tenho paciente que não ia buscar uma coisa na portaria sem passar maquiagem. De tão dependente, não porque não se achasse bonita, mas para disfarçar. Para disfarçar, e né? às vezes a mulher, Exato. ela acha que a maquiagem vai disfarçar aquela pálpebra caída, né? Só que ela não disfarça. Ela pode, vai te deixar mais bonita, vai valorizar o teu olhar, o rímel, a sombra. Só que a sua pálpebra vai continuar caída, né? Ou a parte inferior vai... Da mesma forma, aqueles flacidez, cílios, né? aqueles Tem cílios, muitas que usam os cílios mais grandão. E assim. chama mais atenção, né? Porque aí você olha, tá com aqueles cílios enormes. Então você olha, a pessoa involuntariamente você já olha pro olho da pessoa, o ponto né? focal, né? Fica onde ela quer disfarçar. Onde você quer disfarçar, evidencia mais ainda. E às vezes a mulher acha que a maquiagem vai disfarçar, mas não é a maquiagem. O problema não é a maquiagem, né? Exatamente, exatamente. Então é bem legal, assim, o que vai acontecendo. Isso, o assim, processo, né? Um processo. E se repete, né? É muito interessante, né? Porque o que acontece lá na clínica vai se repetindo, né? É muito legal. E, doutora, tem alguma contraindicação? Não pode fazer em alguns casos? Tem alguma contraindicação? Problemas de saúde mais graves, né? Assim, tem que estar com tudo bem controladinho, tanto que a gente pede exames de sangue completos. Eu tenho uma nutricionista na clínica que faz a avaliação nutricional antes. Eletrocardiograma, o coração tem que estar... Os exames básicos, vamos dizer, pré-operatório. Tá bem. Estando tudo controladinho, tá tudo certo, né? Não tem problema. A gente, agora com as canetinhas emagrecedoras, né? Eu tenho muitos pacientes que usam, né? A gente precisa pedir para parar 3 semanas antes da cirurgia também. Então, é importante falar sempre, né? Porque ela interfere na anestesia. Olha que interessante. Aí, canetas emagrecedoras, botox, micro, tem que São ficar um muitos tempinho detalhes, antes, né, gente? Mas também, assim, vem, a gente orienta, tem toda uma orientação. Mas tem depois, às vezes, acho que depois do processo de emagrecimento também pode dar essa... que daí já acabou, né? Às vezes até não precisa nem parar, porque já acabou o processo já está na manutenção, já está na manutenção, né? Isso que eu ia falar, né? Porque às vezes a pessoa ela perde peso agora, principalmente com as canetas, que a pessoa está perdendo um volume muito grande, e aí ela tá magra, mas tá com o rosto envelhecido, né? Aquilo que a gente fala, fulano emagreceu, mas envelheceu, né? Exatamente. Acima de 5 quilos que você perde tem um impacto na pálpebra.
É o que eu observo, assim. Então, Já tem começa a pacientes dar que vêm na avaliação, eu estou num processo de emagrecimento. Tá, mas quanto mais você quer emagrecer? Eu quero emagrecer mais 10 quilos. Então, volta primeiro daqui a pouco. emagreça. Volta daqui a pouco, já vai fazendo os teus exames, vai se organizando e tal. Mas volta mais perto, porque é uma bléfara que vai durar mais tempo, né? Pensando em estruturação, porque hoje em dia a gente vai estruturar essa pálpebra também, né? Então, ela fica mais bonita por mais tempo, né? Então, é interessante já para o pessoal de casa, se a pessoa quer perder peso, então primeiro é melhor perder peso, já ajustar tudo para depois fazer a É bléfara. o melhor dos mundos, né? Eu tenho bastante paciente que usa as canetinhas para perder 2, 3, 4 quilos. Aí não interfere daí não tanto. tem Problema, tudo bem, né? Um ajustezinho e tal. Mas quando é bastante, assim, vale a pena. Aí é bom. Isso. E a gente sempre coloca na balança, né? Não existe regra, né? Eu tive uma paciente que a primeira coisa que ela fez para se reconectar, depois de a blefaroplastia ela acontece quando termina um ciclo. Isso é muito fato, assim. Terminou algum ciclo, agora eu vou fazer minha blefara. E essa paciente estava numa virada de chave, um momento novo da vida dela, e ela era mais gordinha. E ela decidiu fazer a blefaro porque o olhar dela estava muito pesado e tal. Gente, ela gostou tanto da blefaroplastia, ela emagreceu 20 quilos depois da blefaroplastia, porque ela se animou para ir para academia. Ela já mudou. Ela se animou para fazer tudo. legal. Roupa. E depois teve que voltar para fazer mais uma. Então, você sabe que não, Não, o dela precisou. ficou firminho, ainda Ficou. bem, né? Mas ela sabia, né, que se precisasse ia precisar retocar. Mas assim, foi assim, daí a gente fica pensando, não, mas primeiro precisa emagrecer, mas todo mundo? Não, gente, ser humano, né? E a Medicina, gente tem, não é Eu acho que rígido. na consultoria às vezes acontece isso também, que a pessoa quer esperar emagrecer para começar o processo. Só que às vezes quando você começa o processo, você já se vê com outros olhos e dá vontade Já daí de começa a você se ir pro gostar, né? exercício, você se sente melhor, já consegue, né, ter essa Isso. autoestima e daí reflete em tudo. É que a Reflete em gente tudo. tem essa... o ser humano, né? Não, quando eu perder 5 quilos, eu faço. Quando eu fizer tal coisa... Sempre esperando o momento sempre perfeito. esperando o momento, e esse momento perfeito nunca chega, né? Exato, não precisa esperar, não. Tem que ir fazendo o que vai fazer bem, né? E o processo é feito na clínica, no hospital, como que é? Que é uma cirurgia, ou não? É uma cirurgia. É sempre em hospital. Nunca opero fora de hospital, sempre com anestesista o tempo todo do lado. Eu não abro mão disso, porque é segurança, gente. É uma cirurgia. super importante. Tem que estar tudo estéreo, tem que estar tudo perfeito. Não dá, né? A meu ver, né? Na minha sim. concepção, né? Eu gosto de operar em centro cirúrgico. Todo cuidado. Acho que todo cuidado é pouco, com certeza. E daí sai no mesmo dia. Sim, aham. É super tranquilo. Olha, uma delícia. A anestesia é igual da endoscopia, que é bem confortável. Uma das pacientes de hoje. Eu tô bem, mas eu queria dormir mais um pouquinho. Posso ficar mais um pouco? É aquela coisa, ninguém quer ir embora, porque é confortável. Posso ficar né? mais um pouco aqui, né? Aham. Sai da cirurgia do centro cirúrgico, vai para uma sala de recuperação, depois vai para um quartinho para comer alguma coisinha, né? Tomar um café e tal, e depois vai para casa. Bem tranquilo. E faz nos 2 olhos já. Nos 2 olhos. E não tem tampão, assim. Não tem tampão. A gente, com a colinha cirúrgica, a gente só vai cobrir os pontos, né? E coloca um curativinho nas laterais, o paciente sai enxergando, normal. Eu já tive paciente que saiu do centro cirúrgico e foi fazer reunião na empresa. Olha, eu não recomendo. Não recomendo. Mas se precisar, dá pra ir, mas né? vai Se saber, uma reunião né? de emergência, não tem Ela problema. não queria deixar para outra precisar, pessoa dá tocar a pra ir. reunião e ela foi. Mas assim, normalmente eu peço que fique em casa 3 dias. Só pra recuperar, 3 dias, quietinho, fazendo compressa gelada, porque é importante, né? Essa compressinha para não ficar roxo. Depois sai do centro cirúrgico sem nada de roxinho, daí fica roxo depois, né? Então, esses cuidadinhos são importantes. E depois já vai voltando devagarinho às suas atividades, né? Não, e é legal porque a gente tá desmistificando, né, a cirurgia, porque às vezes a gente tem o pessoal de casa tem aquela concepção, nossa, eu vou fazer a blefaro, mas eu vou ter que ficar uma semana, meu olho vai ficar roxo. Não, tampão, vou ficar sem enxergar, vou ter que fazer um olho de cada vez. E aí a gente tem medo, vai mexer no meu rosto, e se mudar o meu olho, será que eu vou ficar diferente? Será que vai doer? Será que vai ficar roxo, né? E é uma cirurgia muito tranquila. Cada vez mais tranquila. É sempre
a busca por esse momento feliz, né? Por uma experiência confortável, gostosa, uma experiência que signifique mais do que isso. É isso que a gente gosta, assim. É muito gostoso. E a Carol ali perguntou de problemas de saúde, assim, e problemas, alguma coisa no olho, não tem nenhuma contraindicação, assim, tipo, quem tem, né, glaucoma ou fez cirurgia de catarata, pôs lente. Boa pergunta. Não tem problema. Glaucoma controlado, da mesma forma com as doenças sistêmicas, né? Controladinho, opero bastante paciente com glaucoma. Paciente com lente intraocular, eu acho que todas quase têm, né? Porque daí é uma idade que começa, idade, né? Que a gente já precisa da lente, já precisa da lente. E muitas vezes, depois da lente, daí começa a se olhar sem o óculos, e daí enxerga olha aquela pálpebra caída, e o que eu vou fazer? óculos, querendo ou não, dá uma disfarçada, né? Tá ali escondido. Isso é verdade, né? Às vezes a pessoa tá de óculos, aí disfarça bem. Dá uma disfarçada. E a própria às vezes pessoa não se maquia por causa disso, né? Tô de óculos, né? Fica ali escondidinha. Na hora que tira e começa a enxergar sem o óculos. E vai tudo na mesma idade, né? Por isso que eu perguntei. Vai que tinha que esperar, vai que tinha que fazer a blefaro antes da cirurgia de catarata. Não, bem tranquilo. Essa pode ficar tranquila. Então, a parte boa de ser oftalmologista é isso, né? Eu vou estar cuidando de toda a parte, né, da saúde ocular também junto, né? Isso bem legal. Bem legal, né, Gabi? Bem muito legal. Interessante. Muito bom. Acho que é uma coisa simples, né? Por tudo assim que a gente fica com medo, receio, uma cirurgia, né? Mas você vai, não sente dor, não sai no hospital no mesmo Das dia. cirurgias, eu acho que não tem. A gente chama de porte 1, que é uma cirurgia. É uma das mais tranquilas, não né? Podemos não considerar. invasiva, né? Que é muito. Inclusive, a gente opera pacientes mais idosos também, porque é tão tranquilo, né? Às vezes só para Até tirar. a pessoa mais idosa, ela pode fazer. Ela Exato, não tem problema. tem assim, aquela pelezinha que está incomodando. que só aquela pelezinha no olhar. Eu tive uma. No ano passado, num mês, olha que legal. Dois pacientes de 93 anos. Olha, no mesmo 93 mês. anos. E não se conheciam. Uma delas queria lançar o livro dela. Ai, gente. Ai, que amor, né? Ela queria queria tá estar linda bem pro lançamento do livro dela. Olha aí, você vê que não tem idade, né? Não tem idade pra gente se cuidar. Tranquilo. E ele veio daí pelos filhos, porque estava incomodando, estava porque às caindo. vezes o negócio tava... Ele, né? Que nem você falou, veio arrastar. Ela veio porque ela queria divar no lançamento do livro dela. O homem já vem arrastado, ou veio por quando obrigado, não né? enxerga mesmo. Sim. É muito legal. Mas bem tranquilo. Realmente, assim, das cirurgias, é uma cirurgia mais tranquila. E eu fiz a blefaro agora e depois tem quanto tempo? Eu senti que a minha pálpebra caiu novamente. Tem algum tempo depois que eu possa fazer? Então, é até interessante, porque assim, alguns pacientes nunca mais vão precisar de blefaroplastia. Talvez essa dermatologista que eu operei com 25 anos nunca mais precise. Mas existem tipos de pálpebra que a gente sabe que vai pesar de novo com o tempo, Gente, é o colágeno. É o colágeno do tendão, é o colágeno da pele. Então, assim, normalmente, o que eu considero? Uma blefaroplastia vai durar entre 8 a 10 anos. Dura bastante, né? Se a gente considerar... Varia, tem essas mas variações é uma individuais, duração mas muito 8 a boa. 10 anos. Então... E eu posso fazer quantas precisarmos. Por se essa com 25, né? 10 anos precisa de outro. 35, 45, 55. Pode fazer, não tem problema. Né? É bem tranquilo, é muito tranquilo. Mas a gente normalmente faz, assim, 2 a 3 blefaroplastias na vida, né? Na vida porque daí é um inteira, né? ajustezinho aqui, né? Não é que vai fazer Porque ela não inteira. é que ela vai cair... Não vai voltar tudo como Eu tava. tenho muitas pacientes que vêm, que já fizeram a blefaro um tempo atrás, e agora vêm só para fazer o cantinho da sobrancelha. Fazer só esse liftzinho. Só pra um dar liftzinho. Então, upzinho, né? pequenos... Aí pega uma bolsinha que apareceu nova. Pequenos ajustes. É que daí nem é tanto, talvez, uma blefaroplastia, né? É mais esse... Porque às vezes a pessoa já esse no primeiro... detalhe, né? às vezes a pessoa no primeiro momento, ela já espera tanto, né? Ela deixa cair tanto a pálpebra. E aí depois ela já... Opa, agora ela já sabe. Aí depois que a gente se vê maravilhosa, não volta Não mais. volta. E ela já sabe que é uma cirurgia tranquila. Então ela não espera novamente cair novamente. Cair Ontem tanto, veio né? mais uma paciente. Olha que a gente falando de mãe e filha, né? Ontem veio uma paciente que eu já operei.
3 anos atrás, e ela veio trazer a mãe também. Daí ela falou, eu tô quase querendo fazer de novo. Daí eu falei, eu já tô achando que eu tô que eu vou fazer? Você está perfeita. Daí ela, eu tô perfeita, né? Então, assim, é muito assim... Aquela assim, eu já tô quase achando que eu já tô quase precisando aqui de uma... Porque é uma experiência boa, é um momento legal, assim, né? Essa paciente de ontem, né, que trouxe a mãe, falou que foi a melhor decisão que ela já tomou na vida. Olha aí, gente, olha quantas decisões a gente tem boas na vida, né? E daí ela classificou essa como a melhor decisão. E eu escuto isso com frequência. Foi a melhor coisa que eu fiz. Né? Então, poxa. É um reconhecimento do trabalho, né? Do seu trabalho. Trabalho bem feito. É um trabalho bem muito feito. Feliz. Que é um trabalho detalhista, né? Que você tem que analisar o olhar individual. E é um resultado do trabalho, né? Eu fico muito feliz. Tenho muita felicidade com os meus pacientes. Não, e porque vem mais por indicação, né? Porque, como você falou, que é difícil. Uma ou faz vai 2 vezes, outra, 2 vezes né? na vida, 3 vezes na vida, né? Então, provavelmente um que você operou vai ser difícil você operar de novo, né? Não, mas vem as irmãs, vem as tias. Vem a irmã, vem a tia, Vem vem as a amigas, sogra, novas né? histórias sempre. Tem um escritório de advocacia que eu operei uma. É muito legal, né? Veio uma, daí depois veio o chefe. Até o chefe. Gente, veio o chefe, e depois do chefe, sem brincadeira, de que conhecem o chefe, que a esposa do chefe falou que tinha feito. Já vieram 4 pacientes depois dele. Então, assim, são 6 pacientes do mesmo círculo de amizade, que a de pessoa, trabalho. E as pessoas conseguem perceber, né? Elas conseguem notar conseguem Essa notar melhora. essa diferença, essa melhora no olhar. E aí a pessoa, às vezes, talvez a pessoa até olha e fala assim, nossa, mas o que você fez que você tá diferente, né? Não, e eles vão trabalhar já ainda com ponto, né? já, Não tô nem nossa, aí. Porque, e daí a pessoa vê que é tranquilo, Que né? não é uma coisa assim. E daí, que às tá vezes, tudo bem. você falando, as pessoas podem não acreditar. Né? Que é mas vão tranquilo, ver. que é indolor e tudo. Daí vê a pessoa ali já trabalhando, Sim. falando que não sentiu nada, que foi muito bom. Sim. E o resultado, né? Porque é praticamente imediato ali. Aí você já Sim. consegue ver, nossa, teu olho estava caído, agora teu olho já deu aquele... Isso. Levantou o seu olhar. E aí você já vê a pessoa com uma autoestima melhor, né? Que a pessoa já começa a se ver de uma forma diferente, já começa a se comportar de uma forma diferente. E daí é quem faz blefaro e fica bem feliz, assim, quer que todo mundo faça. Né? E aí eles Vão indicam, rastreando. né? Você tem que fazer. Você também. Olha, vai dar uma valorizada no seu olhar. Aí a pessoa acha, olha, você tá precisando, hein? Você tá precisando fazer também, É muito né? legal, é muito legal. E daí vai vindo os pacientes. Muito legal o nosso papo, né? Nossa, passou muito rápido. Aprendemos muito. Eu achei que, para começar, eu pensei que era só na parte superior. Então, saber e também ter esse lifting também, né, que dá para fazer. Sim. E todas essas questões de ser indolor, né, da Isso é recuperação muito interessante. ser rápida, né, de não ter essa questão e também poder voltar praticamente, né, para as atividades diárias, porque eu acho que nem você falou, né, a gente deixa para fazer às vezes essas coisas nas férias para ninguém notar pegar ou para férias ficar. Tem muito Não isso na vai cirurgia gastar as plástica, férias né? Na nisso, cirurgia né? plástica, a recuperação, Aham. né, que a gente vê que é mais demorada, tem Sim, tudo isso, sim. então geralmente até tem épocas, né, na época de férias que aumenta o Sim, movimento por sim. conta disso. Então essa que tem essa recuperação rápida, é indolor, não falta mais nada, né, Carol? pra Não, fazer. muito interessante, porque às vezes a gente tem aquele sentimento, aquela ideia, aquela falsa ideia. Ah, não, mas vai mexer no meu olho, vai ficar roxo, vai demorar, né? Vai doer. E eu vou ficar diferente, vou ficar com aquele olho puxado. Também tem isso, Aquele né? olho, né? Vou ficar com uma imagem Sim. distorcida, então é muito isso interessante. por isso que é tão importante essa avaliação, né? Essa que a gente avaliação vai individual, vai né? colocando, simula, vê o que E eu acho que essa simulação quer, também, gosta. né? Essa Que você simulação é super acho que válida. perde o medo, Sim. né? De, nossa, eu vou ficar muito diferente, vou ficar Sim, nossa, já vê, vou ficar né? natural e nem vou me olhar como há 20 anos atrás. Exatamente. Uma paciente ontem que foi, eu fiz a simulação, daí eu falei, mas a senhora tá... Eu sempre pergunto, você se reconhece nesse olhar? E daí ela falou, eu tô um pouquinho diferente, mas um diferente para melhor, sabe? Um diferente que eu gostei, bom, um diferente que eu né? quero. Eu quero esse Aí diferente. eu, diferente não, que eu esse gostei, a gente admite, né? Mas assim, Porque às vezes não é nem detalhes, que tá nada. diferente, né? É que Não, você se acostuma tanto acostumou. com... Né? Acho que qualquer modificação, tipo, a gente corta o cabelo, Sim. a gente se olha, tá diferente. Sim. Né? E não é uma Não. modificação. Seria assim, ó.
a grosso modo, a gente comparar quando a gente tá maquiada, arrumada, né? Exato. A gente no dia a dia, rosto lavado, Sim, cabelo molhado, é e você diferente. maquiada. Você tá diferente, mas é um diferente pra melhor. Pra né? valorizar, É né? diferente bom. Diferente É diferente bom. Eu achei super legal. diferente Ela bom. bonitinha falando. Não, e faz diferença, né? Eu acho que tudo que faz bem pra gente, né? Porque às vezes a gente se incomoda com coisas que parecem um problemão e, nossa, é super simples Exato. de fazer. Então, às vezes, tá arrastando pra procurar. Ah, não, que medo, vou fazer, Que não às sei vezes como a é que pessoa, funciona. a pessoa posterga e fala, ai, não vou fazer isso, não quero, tenho medo, né? E vai deixando aquela pálpebra cair, vai deixando, Não vai baixando a precisa. autoestima, aí faz, ai, não quero tirar foto, porque meu olho tá caído, ai, tô com aquele rosto cansado, né? E a pessoa só vai postergando e vai aumentando o problema dela. Isso. E é uma coisa que ela consegue resolver de uma forma fácil, né? Digamos assim. É que nem ela falou, por que eu não fiz antes, Por né? que os não fez pacientes falam. antes, né? Por que não fiz antes? Eu sempre pergunto, se arrependeu de fazer só de não ter feito antes? Ai, que ótimo. Então é por aí, se arrepender de não ter feito antes, porque é muito gostoso. É vida, né? Digamos. É vida, né? É gostoso. Você se gostoso. olhar de uma forma diferente, você valorizar o seu olhar. Porque o nosso olhar, ele comunica, né? Digamos assim, ele é o que mais comunica. Então, você tá com aquele olhar, você tem aquela força no olhar, digamos, né? Você consegue olhar, porque às vezes quando você tá com esse olho mais caído e tal, você mesmo fica tentando esconder esse olho, né? Você fica mais retraído, né? Você Às fica vezes, com mais alguma coisa que te retraída. incomoda, né? Você vai tentando se isolar. Essa questão do olho no olho, né? Esse olho no olho De que você a gente... sentir confiança o suficiente na sua fisionomia para olhar olhar. a outra pessoa no olho, né? É tão importante. Isso assim, né, gente, na parte pessoal, na parte profissional, né? tudo. Nos círculos familiares, enfim, casal, tudo isso impacta, né? Não, é só você pensar na foto, né? Hoje em dia, assim, que a gente tira exato, foto é pra simples, tudo, né? né? A gente vai, né, com as redes sociais, Sim. a gente, né, posta um monte de coisa. Daí você pensar, ai, não vou tirar foto aqui nesse Muito. lugar lindo, não Você vou tira, postar mas porque não gosta, né? Ou tira de óculos, Ou né? tira de Ou tira de óculos. óculos pra esconder o rosto, Então, pra como esconder muda, o olho. né? Parece uma coisa tão pequena, assim, né? Ai, é Um cortezinho, um cortezinho né? ali no olho, mas o tanto que muda a vida e muda a Muda. percepção em todas as Sim. esferas da vida. Isso mesmo. É resgatar esse olhar com leveza, naturalidade e harmonia, assim. Bem legal. Muito obrigada, né? Foi Obrigada. muito legal Eu que agradeço. aprender mais sobre a blefaroplastia. E mesmo você não precisando dos óculos, né? A gente... Pra esconder né, do seu olhar. Tem Mas nós temos ali um presente. pra Acho que você, é um seu presentinho óculos pra presente você. pra você. Porque Ai, você, eu mesmo com a agradeço. bléfaro, né? Você também vai sair no tá aqui, sol, né? então tem que proteger o olho, Ah, né? isso é muito importante, Tem que viu? proteger. É muito importante. O óculos escuros é essencial, tanto no pós-operatório, para não ficar pegando luz Pra e não tal, né? Mas também para não fazer ruguinhas, né, gente? Porque senão pra você gente fica fica- exposto ao sol e fica com aquele então, olhar, né? o E óculos daí escuros é bem importante. tira o óculos e tá com aquele olhar maravilhoso. Sim. O importante é você chega de óculos, anda no sol, na luz, você fica de óculos e chega e tá com o olho ok, né? É, com certeza, vai protegendo. Não dá pra. Não é aquela que fica de. Tá chovendo, nublado, tá de óculos. Tá de óculos, né? né? Não precisa, é só pra proteger mesmo do Sim. sol e também pra recuperação, né, pós-cirúrgica. Isso, com certeza. Então, muito obrigada. Aprendemos muito. Foi muito Esclarecedor. esclarecedor. A gente tirou várias dúvidas e com certeza o pessoal de casa que também tinha dúvidas, né? Que tem dúvidas em relação a esse assunto, com certeza já perderam esse medo. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. E não estar aqui tenham com medo de vocês. fazer. Obrigada, pessoal. Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreva, já deixa um like aí pra gente. E até o próximo episódio.